Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos falar sobre como começar a sua pesquisa com jogos. A verdade é que você pode inserir em diversos campos a pesquisa e os jogos. Não é só na educação, na aplicação, no design que se encontra o jogo como objeto de estudos. Ele é um objeto muito amplo. Por exemplo, na matemática, nós temos alguns estudos sobre a matemática dos card games, alguns estudando Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering. Já outros estudos, por exemplo, no campo da estatística, nós vamos ter pessoas que pensam como é feita a estatística de equilíbrio nos jogos. Se a gente for pegar para o campo da aplicação, aí nós temos uma infinidade de possibilidades. Aplicar jogos na educação é talvez o campo mais comum. Você escolher um jogo, seja um jogo comercial ou um jogo não comercial criado por você, aplicar e avaliar o impacto desse jogo. Esse é um campo bem comum e completamente possível, inclusive é o campo na qual eu me insiro como pesquisador. Eu pesquiso no campo da educação. Então, geralmente, ou eu crio ou eu aplico jogos comerciais. Avalio o impacto desses jogos dentro da educação. Mas você também pode, por exemplo, utilizar o jogo como uma ferramenta de mediação, que vai servir para iniciar aí alguma discussão. Por exemplo, você pode pegar um jogo que vai tratar sobre política, aplicar o jogo e depois do jogo, já com as pessoas dentro do clima, né? Você inicia uma discussão, talvez um grupo focal ou uma entrevista dentro do campo de estudos. O jogo pode partir como ferramenta de mediação para assuntos. Isso também é interessante. Em alguns estudos que eu realizei, junto com o Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, a maior parte realmente foi de aplicação de jogos. Por exemplo, o Pedro Henrique, que era bolsista do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, fez uma aplicação com estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri. Ele aplicou pandemia. Qual era o objetivo? Qual era a pergunta de pesquisa? Será que pandemia pode ser utilizado como um instrumento de mediação na educação em saúde? E aí o Pedro foi fazer o quê? O Pedro pegou pandemia e aplicou com seus colegas do curso de medicina, para que, através das percepções deles, ele pudesse avaliar se o jogo tem essa capacidade de ser aplicado no campo da educação em saúde a partir da visão das pessoas que futuramente vão trabalhar no campo da educação para a saúde, futuros médicos. Então, o que o Pedro observou? O Pedro observou que o jogo em si ele vai tratar de diversos elementos, diversos conceitos que são comuns à medicina, como, por exemplo, endemia, pandemia. E o que acontece? Ele notou que os estudantes que participaram da pesquisa, eles entendem que o jogo é uma ferramenta propícia, mas que, no entanto, ele necessita de algumas adaptações. E aí já puxa o gancho para um futuro estudo. Como adaptar a pandemia para ser aplicado na realidade local, seja em escola, seja na universidade, seja com a comunidade, focado em educação para a saúde, de uma forma que o jogo possa ser uma ferramenta mais eficaz e eficiente no trabalho em educação para a saúde. Isso é bem interessante. Um trabalho leva a outro. E aí o pessoal perguntando, Jefferson, mas por onde é que eu começo minha pesquisa? Vamos fazer o seguinte, antes de você começar a sua pesquisa, pense o seguinte, quais são os campos aonde os jogos se aplicam? A gente vai pensar logo em educação, logo em design, seja design de jogos eletrônicos, seja design de jogos digitais. O campo da educação é bem vasto, então, por exemplo, educação matemática, educação para ciências biológicas, você consegue aplicar jogos como instrumento de mediação. Isso já gera estudos de impacto daquele jogo. Além disso, você pode fazer um estudo de mecânica, as mecânicas dos jogos, como é que elas se aproximam da matemática. A gente tem alguns estudos, por exemplo,
que vão apresentar fórmulas matemáticas, novos cálculos matemáticos e usam os jogos para ilustrar o funcionamento desses cálculos. Isso é bem interessante porque vai fazer com que o leitor compreenda, além do cálculo, uma forma de utilização. Então, essa é uma outra possibilidade dos jogos. E aí, se a gente for pensar nos diversos campos de estudo, vamos pensar aqui, por exemplo, na administração de empresas. O que é que você pode fazer com um jogo na administração de empresas? Na maioria das universidades, de 2010 para cá, a gente tem uma disciplina chamada Jogos Empresariais, fortemente motivada pelo quê? Pela gamificação e pelos serious games. A administração de empresas, ela vai pensar os jogos como ferramentas para engajar e motivar os seus colaboradores. Então, um estudo sobre jogos que motivam e engajam pessoas em empresas é excelente. Além disso, se você trabalha com gestão de recursos humanos, você pode utilizar, por exemplo, jogos como ferramenta de seleção. Se a gente for lá para a psicologia é um campo muito amplo. Nós vamos ter diversos autores que vão estudar jogos dentro do campo da psicologia. Para quem gosta de múltiplas inteligências do Howard Gardner, por exemplo, o Celso Antunes publicou um livro no Brasil sobre jogos e múltiplas inteligências. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. Nesse livro, o Celso Antunes vai defender que, para trabalhar o conceito de múltiplas inteligências do Howard Gardner, os jogos dentro do campo da educação são uma ferramenta sem igual, porque eles justamente possibilitam trabalhar essas múltiplas inteligências, múltiplas habilidades e competências, múltiplas formas de se conhecer e de fomentar a inteligência. Eu vou deixar para vocês, na descrição desse vídeo, o link para que vocês possam adquirir esse livro. E, é claro, se vocês adquirirem por esse link, vocês também ajudam o canal, além de ter um ótimo precinho. Então, esse trabalho aqui do Celso Antunes é bem interessante porque, além de dialogar com as múltiplas inteligências, em cada um dos capítulos ele apresenta jogos que podem ser utilizados no fomento a cada uma dessas inteligências. Além de ser um livro teórico, é um livro que qualquer professor, qualquer psicólogo, qualquer educador, qualquer pessoa pode utilizar para escolher jogos para fomentar as múltiplas inteligências. Então, já é mais um campo interessante. Para quem está com dúvida por onde começar suas leituras, eu vou recomendar um livro que é básico. Eu vou recomendar esse livrinho aqui da Jane Marconi, A Realidade em Jogo. Nesse livro, a designer de jogos do MIT, Jane Marconi, vai falar como os jogos podem mudar a realidade. Além de trazer vários conceitos e vários campos de pesquisa, a Jane Marconi vai fazer um grande levantamento sobre estudos sobre os jogos. E ela vai pensar de uma maneira epistemológica como o campo dos jogos está pensado, quais são os paradigmas dentro desse campo e como eles podem mudar a realidade. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês desse livro e vocês também podem adquirir esse livro através do link que eu vou deixar na descrição, certo? Se vocês fizerem isso, é claro, vai ajudar também o canal, tá certo? Então, esse livro aqui é básico. Ela vai tratar, a maior parte, sobre jogos eletrônicos. No entanto, o que acontece? Os conceitos que a Jane Marconi vai trazer nesse livro, eles vão dialogar com todo o campo dos jogos. Se eu puder apontar um livro como um livro básico do campo dos jogos, é A Realidade em Jogo. Esse livro é fantástico, ele deixa o pesquisador altamente entusiasmado. Todos os meus amigos que leram, eu também, quando li esse livro, trouxe grande entusiasmo para esse campo da pesquisa. Então, eu super recomendo. Aqui ela vai trabalhar, por exemplo, com o campo da psicologia positiva, com o campo do design de jogos. Ela vai falar sobre jogos e leitura. Ela vai falar também sobre como os jogos influenciam a nossa realidade e por que os jogos são tão maravilhosos. É uma leitura altamente recomendada, A Realidade em Jogos, da autora Jane Marconi. Nós temos, então, várias possibilidades. E o que eu vou recomendar? Antes de você escolher o seu campo, conheça as possibilidades. Procure fazer leituras, conhecer autores, assistir vídeos, quem sabe aqui no canal Pesquisa em Jogos. Pense como ligar a sua área
a sua área de pesquisa, a sua área de formação ao campo dos jogos? Será que é na aplicação, no estudo de mecânica dos jogos, estatística, matemática? Quais são os campos? E é claro, nós temos várias possibilidades de jogos. Eu não gosto de jogos eletrônicos, eu gosto de jogos analógicos. Sim, é um grande campo de pesquisa. Eu trabalho eminentemente com jogos analógicos, sejam RPGs, board games, card games, as próprias brincadeiras não estruturadas, as diversas representações e manifestações do brincar. Não é necessariamente que você tem que trabalhar com jogos eletrônicos, então. Você pode trabalhar com analógico, você pode ir para o campo da cultura. Sabe, um levantamento inicial das brincadeiras, dos jogos tradicionais do seu local, da sua comunidade, para que você possa contribuir aí com a cultura. É uma possibilidade. Os jogos são um campo muito vasto, muito interessante e instigante de pesquisa. Como leitura básica, eu vou recomendar aqui o livro da Jane McConnell. Para outros campos de pesquisa, que eu recomendo, vão pesquisar, vão ler, vão atrás de artigos. Você pode pesquisar, por exemplo, no Google Acadêmico, pode pesquisar no portal de periódicos da CAPES. Conheça os campos, conheça as possibilidades. A partir do momento que você conhece, como diz o Pedro Demo, o fantástico Pedro Demo, você só pesquisa o que você conhece. Então, procure primeiro conhecer, para depois você poder escolher sua linha de pesquisa. E, é claro, nós temos revistas, encontros. O pessoal dos encontros, das revistas, sempre vê os jogos com muita inovação. É sempre o recado que eles dão. Todos os encontros que eu já fui apresentar artigo completo, apresentar resumo, todo mundo bate nessa tecla. O jogo é um objeto de pesquisa extremamente inovador. Por quê? Porque no Brasil, poucas pessoas pesquisam no campo dos jogos. O jogo é tido como não sério. Isso é outra discussão. Mas, academicamente, o jogo em si é uma ferramenta com inúmeras possibilidades, tanto como objeto de pesquisa, o próprio jogo em si, como instrumento de mediação. Então, são múltiplas possibilidades de pesquisa. Então, recapitulando, o que é que eu recomendo? Procurem conhecer as possibilidades do campo. Seriam os games, gamificação, aplicação de jogos, todas são possibilidades. Criar jogos, o próprio processo de criação de jogo é um objeto de pesquisa. Por exemplo, eu tenho um artigo que vai ser publicado agora na revista Rolos da UFRN só com o processo de criação da Criativa, que é um jogo utilizado desde 2015 no ensino superior. E justamente nesse artigo eu trago o processo de criação e crio uma metodologia, o ciclo criativo de jogos cooperativos. Em breve esse artigo vai estar publicado e eu volto aqui para falar para vocês. Então, gente, quais são as dúvidas que vocês têm? Coloque aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, algum campo, se você quer uma referência, você tanto pode colocar aqui nos comentários como pode enviar um e-mail. Muita gente está interessada mesmo em pesquisar jogos, justamente porque é um campo considerado altamente inovador, pouco pesquisado, com várias lacunas a serem cobertas. Fica aqui o recado, gente. Se você quer pesquisar sobre jogos, nesse vídeo você vai encontrar algumas possibilidades, São várias. Eu vou montar aqui uma série e a gente vai falando semana a semana sobre essas possibilidades. Educação, design, vou apresentar para vocês algumas pesquisas. O próprio jogo pode ser o objeto de pesquisa, as pessoas que participam podem ser sujeitos de pesquisa, são inúmeras essas possibilidades. E nós estamos aqui no Pesquisa e Jogos para ajudar você a explorar essas possibilidades. Esse é um canal de divulgação científica, que tem o jogo como seu objeto. Então, eu peço a vocês que dúvidas, comentários, sugestões, coloquem aqui nos comentários. Ou nos enviem um e-mail, nos procurem nas redes sociais. Nós estamos aqui para ajudar, para colaborar. Se você também tem um estudo, algo que você queira divulgar, esse é um espaço que está aberto para você. Venham, participem. Aqui na descrição nós vamos ter os links com todas as informações que foram colocadas nesse vídeo, os links dos livros e vocês já sabem, o canal Pesquisa e Jogos é
fomentado pelo Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, uma ação que visa tanto a difusão e a pesquisa em jogos, como sua aplicação e a inovação no campo da educação. Então, vou deixar aqui também para vocês os links do laboratório. Quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, quiser conhecer um pouco mais sobre nossas palestras, oficinas, workshops, as consultorias que o laboratório tem efetuado. Então, gente, um forte abraço e até a próxima!